Convido você, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas 4. Nós leremos os versículos de 1 a 15. Acompanhe a leitura aí comigo, meus irmãos. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então: Diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra para Te agradecer pelo que está registrado aqui. Para Te agradecer porque o nosso Jesus venceu, sendo Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança sem pecado. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E eu quero Te pedir que o Senhor nos ensine. O Senhor fale conosco de maneira prática. O que nós devemos ser, o que nós devemos fazer para Te adorar, para estarmos mais perto de Jesus. Em nome dele nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém. Algumas páginas para trás, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13, só esses dois versículos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam esse evento, e de uma maneira mais simples o evangelho de Marcos. Mas eu queria destacar esses dois versículos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Que Deus nos abençoe e nos ensine a palavra. Toda vez que nós olhamos para esse texto, talvez nós tenhamos uma ideia de filme, de que Jesus estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo 3 vezes. Então ele está ali, sentiu fome, e aí o diabo aparece para ele e começam as 3 tentações. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, fazendo jejum. Jejum total de 40 dias. E o outro evangelho vai dizer que ele nem comeu nem bebeu, algo sobrenatural. Um jejum diferente. E diz a Escritura que durante esses 40 dias ele foi tentado. Em tudo. Nós lemos lá em Marcos, nós lemos em Lucas. E aí então o diabo aparece para ele e fala com ele. Então você imagina que não foi uma tentação de
3 vias num momento só. É uma tentação que dura 40 dias. Onde o Senhor Jesus jejuava, o Senhor Jesus sim teve fome, está escrito aqui, e ele foi tentado, pessoalmente, pelo diabo. Eu fico pensando então que talvez você já tenha sido tentado de algumas formas. Você tenha sido tentado por algo que você viu, por algo que você sentiu, por algo que você quis fazer, por algo que você deixou de fazer. Foi tentado talvez para omitir-se, para não fazer nada, a respeito de nada. E quando nós falamos em tentação aqui, eu fico imaginando o Senhor Jesus sendo tentado por quem foi pessoalmente, depois de 40 dias, vencendo tentações de toda sorte. Dá para imaginar o que foi isso? Na semana passada nós falamos sobre a humildade do Senhor Jesus. E hoje aqui nós estamos falando de como o Senhor Jesus foi tentado. E como isso se aplica a você. Então, nós vemos aqui num primeiro momento o inimigo vindo para Jesus e dizendo: se você é o Filho de Deus, em outras palavras, se você é Deus, transforma essa pedra em pão. Você vai matar a sua fome. E nós vimos na semana passada que o Senhor Jesus, sendo Deus, nunca usou da prerrogativa divina para benefício de si próprio, sempre do outro, sempre de alguém. Ele abriu os olhos dos cegos, recria um olho de um cego, abre o olho do cego, ele restaura a sorte de um leproso, de uma mulher encurvada há 18 anos, ressuscita pessoas. Isso só Deus pode fazer. E nós vemos então aqui que o diabo age para que Jesus haja como Deus para benefício de si mesmo. E Jesus simplesmente rebate na Escritura. Está escrito. Então, de um jeito, né, de forma ilícita, para satisfazer as suas próprias necessidades. Você tentar. Já parou para pensar nisso? Em outras palavras, alguém pode dizer assim: obedeça ao diabo e você vai ter as suas necessidades básicas. Faça o que ele manda, dá um jeito. Você sonega aqui, faz uma falcatrua ali e tudo vai dar certo. Faz o que lhe agrada, faça o que lhe agrada e nada vai faltar para você. E aí então, a resposta de Jesus. Jesus usa da sua própria palavra. Jesus é o Logos de Deus encarnado. E eu digo que há 2 palavras gregas, né, para palavra. A primeira é Logos, dá a ideia de arsenal, toda a palavra. Todo o léxico, né? Todo o conjunto. Isso é Logos. E uma palavra falada é rema. E só o Senhor Jesus é aquele que tem o verdadeiro rema. Às vezes você vai em algum lugar, alguém diz: eu tenho um rema para a tua vida. Toma cuidado. Porque não existe rema sem Logos. Não existe uma palavra falada sem o arsenal que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a encarnação da palavra. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Rema só existe porque existe o Logos. A palavra tem efeito porque Jesus Cristo de Nazaré é essa palavra. E o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele diz assim: está escrito. Ele cita a lei de Moisés dizendo: não só de pão viverá o homem. O Evangelho de Mateus vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Rema. Porque ele é o Logos encarnado. Jesus Cristo diz: ele é a palavra encarnada e não só de pão vive o homem. Muita gente está querendo pegar o crocodilo com a unha. Não dá certo, irmão. Ore. O Senhor Jesus nos ensina a orar, nos ensina a clamar por Ele e a correr para a sua palavra. Para a sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos crer na palavra, porque Jesus é essa palavra. E quando nós a usamos, nós usamos a palavra de Deus, nós estamos jogando luz naquele que está em trevas, naquele que precisa dele. E aí vem a segunda tentação. A segunda tentação é assim: eu vou te dar autoridade.
Eu vou te dar toda a glória dos reinos, das nações, porque me foi entregue. Adão entregou de bandeja e disse, e eu dou a quem quiser. A minha Bíblia diz que o mundo jaz, está enterrado no poder do maligno. Mas o mesmo Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O meu Senhor Jesus Cristo venceu esse mundo que foi oferecido para Ele, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Pode dizer em voz alta. Há um teólogo chamado Kuyper que diz assim, não há 1 milímetro, 1 centímetro nesse universo que Jesus não possa dizer, é meu. Tudo é dele. Tudo é dele, por meio dele e para ele. O que nós temos no mundo hoje é um usurpador. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele é Senhor. E Ele restaurará todas as coisas. E aí... desculpa, gente, na maior cara de pau, tudo é entregue. Eu vou te dar autoridade, a glória dos mundos. Se você me adorares. Primeiro é assim, faz o que eu mando, você vai ter as necessidades básicas. Agora é um pouco diferente, você me adora, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar absolutamente tudo. Você vai ser uma celebridade. Uau! Você pode ter tudo e não ter nada. Certa feita o Senhor Jesus Cristo disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu dava aula numa multinacional, aliás era uma empresa brasileira, não era uma multinacional, mas uma empresa brasileira de grandíssimo porte. Eu dava aula para a secretária da presidente, há muitos anos atrás. Naquela época que eu dava aula de inglês. E ali então, conversando com ela, ela evangelizou o chefe. E disse, olha, Jesus isso, Jesus aquilo, não sei o quê. E ela disse, fulana, eu não preciso de religião, eu não preciso do teu Deus. E ele foi fazer uma viagem para a Europa e sozinho no banheiro do hotel ele veio a óbito, com infarto fulminante. Aquele homem tinha tudo. Eu pergunto, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ter tudo e não ter nada. Lá em casa a gente gosta de ler. A gente estava andando uma vez na praia, vimos uma livraria, entramos. Aí Dona Márcia comprou. Assim morreram ricos e famosos. Vamos dar uma olhada nesse livro. Nós saímos lendo aquele livro. Pessoas importantes, pessoas notórias da história. E aí eu fiquei pensando como essas celebridades... algumas partiram cedo, jovens, e algumas envelheceram. Eu não sei se você às vezes está lá olhando, né? Aí vem assim, antes e depois. Já viu? Já brincou de ver aquilo? Outro dia eu vi os personagens do Lagoa Azul, fiquei meio assustado. Falei, gente, o tempo passou para eles. Né? Pode falar, né? Que é público, né? Aí eu fiquei pensando, celebridades envelhecem, celebridades que se foram, realezas que se foram, fortunas que se consumiram, reis que se foram, presidentes notórios, rainhas que se foram. Como diz o Ferreira, foi para o vinagre. Ricos e poderosos. Eu fico pensando como alguém promete a glória do mundo, a fortuna do mundo, para o dono da prata e do ouro. Eu quero dizer para você uma coisa. Junte todos os reis de toda a história. Junte todos os poderosos de toda a história. Junte todas as nações, todas as potências. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua e cada metal daquela estátua representava um reino. Até que vem uma simples pedra cortada de um monte sem auxílio de mãos, bate no pé daquela estátua, aquela estátua esmiuça e quebra, vira pó. E o vento leva aquele pó para todos os lados e aquela pedra se torna grande e enche toda a terra. A pedra cortada sem auxílio de mãos é o Senhor Jesus Cristo, que bate no pé da estátua, esmiuça todos os reinos da história. E Ele reinará sobre toda a terra, e o seu reino se estenderá de mar a mar, desde o grande rio até os confins do Ipiranga. Está escrito.
Junte todos eles, junte todas as fortunas, todas as glórias do homem, ou de todos os homens, não chegarão aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em Isaías 40, o Senhor diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Quem é semelhante ao Altíssimo? Nós temos um Miguel aqui. Miguel significa quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Ele? Quem é semelhante ao Altíssimo? A resposta é simples: ninguém. Quando obedecemos ao inimigo, quando queremos glória neste mundo, quando queremos glória para nós mesmos, eu pergunto quem de fato nós queremos ser. Porque isso é o que ele almejou: serei semelhante ao Altíssimo. E é isso que ele está prometendo para Jesus aqui. Eu te dou tudo, se você me adorar. A quem nós queremos imitar? Semana passada nós vimos a humildade de Jesus. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor, é Jeová, para a glória de Deus Pai. E aí, por fim, eu não sei como foi isso. O inimigo leva Jesus lá para Jerusalém. Eu não sei quanto durou essa viagem. Não sei se foi voando. Eu não tenho a mínima ideia. O narrador, ele é assim, né? Então, levou a Jerusalém. Quanto tempo? Que deserto que ele estava. E aí coloca Jesus no pináculo do templo. Nós vemos aqui algumas coisas extraordinárias aqui. Porque ele foi capaz de levar Jesus para lá. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Jesus citou a Escritura uma vez, Jesus citou a Escritura uma segunda vez. Olha o que Satanás vai fazer. Porque está escrito. Vai para o próximo, Jordânia. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçardes de alguma pedra. Ele cita o Salmo 91. Salmo lindo. E infelizmente usado como amuleto, página amarela aberta na sala de casa para proteger o ambiente. Leia! Uma vez alguém me disse: pastor, acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, vou contar de novo, tem bastante visitante. Pastor, eu não leio a Bíblia, mas toda noite antes de dormir eu faço assim, ó, e vou dormir. Eu gosto de perguntar para essas pessoas: você tem alguma patologia? Eu tenho problema de pressão alta. Beija a caixinha do remédio de pressão toda noite, mas não toma. Leia. O Salmo 91 é para ser lido. Acabou, está amarelo, já está aberto há muito tempo. Vai para o 92. Vai para o 93, vai para o 94. Estudamos tantos salmos aqui. Que preciosidade. O Marcão precisou de 7 aulas para dar o Salmo 37. 2, Marcos, desculpa. Que bênção que foi hoje. Poder ver aquelas palavras ali. Às vezes a gente olha para as notícias e fala: até quando, Senhor? Aí lê o Salmo 37 e eu falo: glória, vai acontecer. Deus vai dar jeito. E aí, então, ele não sossega, ele diz assim: eu quero ser adorado agora. Quer ostentar, quero ser adorado. Vamos ler a Bíblia junto agora? Jordânia, vou te dar um trabalho agora, tá? Lucas 4:8. Agora vai ser a nossa leitura congregacional. Lucas 4:8. Quero que você leia comigo esse versículo. A gente acabou de ler. Bora? Vamos lá. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quem falou isso? Jesus. Tem muita gente citando a Bíblia de forma errada, de forma ilícita, para enganar.
Por isso que você tem que ficar na Bíblia. Olá! Estamos aqui hoje, essa manhã, oferecendo a você a revista Despertai. Ah, é? Estamos aqui falando do reino de Deus. A Bíblia diz, em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo e vai entrar no reino. Olha aqui o reino, que bonito. Está vendo o menino com o urso, com o boi, num lugar florido, bonito. E eu pergunto, a senhora vai entrar nesse reino? Não sei se Jeová achar que eu mereço. Eu falei, então a senhora toca a campainha da minha casa para me oferecer insegurança e dúvida, é isso? Leia Mateus 24, desde o começo. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. A senhora é judia? Não, eu sou testemunha. Não, mas porque aqui sábado, Shabat, tem alguma coisa a ver com a senhora? Inverno. Aonde o inverno é rigoroso? Aqui, em terras brasileiras. Quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem é ele? Tem alguma coisa a ver com a gente? Então, texto fora de contexto serve de pretexto. Isso que nós precisamos entender. Que embora tenha gente que cite a Escritura, a autoridade máxima é do Senhor Jesus. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tem que exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Ele citou essas palavras aqui, não fui eu. Às vezes as pessoas me chamam de senhor. Tudo bem, eu respeito. Estou quase lá, viu, gente? Mais um ano e pouquinho eu já estou com meu bilhete. Mas lá no metrô as pessoas quer sentar? Eu falo, quero, se eu estou cansado. Eu não pedi o documento, né? Mas às vezes fala o senhor, eu falo, posso falar com o senhor? Eu falo, pode, vamos orar, né? Porque senhor só tem um. Próximo texto, Jordânia. João 4:24. Olha que Jesus fala para a mulher lá em Samaria. João 4:24. Falei que eu ia te dar trabalho, Jordânia. Vamos ler junto? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é a verdade? Não existe adoração sem Jesus de Nazaré. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verdade é Jesus. Nós precisamos adorar o Deus eterno em Jesus. Jesus é digno também de adoração, porque Ele é Deus. Em verdade, esse texto fala de adoração. Olha o próximo lá, Filipenses 2:9-11. Eu já citei aqui, eu quero que vocês leiam comigo. Filipenses 2:9-11. Olha lá, vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Adoração. Onde eu vou, eu gosto de dizer, Jesus é Deus. E às vezes as pessoas... Eu falo, Jesus é Deus, amém? Alguns ficam, será? Jesus é Deus, gente. Se Jesus não for Deus, estamos perdendo tempo aqui. Não há salvação para nós. Porque nós pecamos contra Deus, eternidade, eternidade. Só Ele pode pagar. E se Ele se fizer homem, Ele pode pagar o preço. Apocalipse 4:11. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos lá? Vamos junto. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por tua vontade, vieram a existir e foram criadas. 15:9 de Apocalipse, Jordânia, um pouquinho para frente. Estou escutando barulhinho de folhas de Bíblia, que privilégio. 15:9, Apocalipse. 15:9... Não tem? 15:4, a minha letra é feia mesmo.
15:4. Olha lá. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo, só tu és santo. Salmo 95:6, está terminando. Lá para o meião da Bíblia. Acho que foi uma aula sua, hein, Marcos? Salmo 95, ou do Cassoli, ou do Antônio, eu não lembro. Mas essa aula aqui foi dada. Vamos lá? Vamos ler junto? Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Adorar, prostrar, ajoelhar. Diante do Senhor que nos criou. Nós temos um alvo de adoração. E eu gostaria de dizer que não é você mesmo. Muito menos aquele quem fomenta essas coisas. E por fim, 1 Timóteo 1:17. Tem mais um, viu, Jordânia? Mas é depois no fim. 1 Timóteo 1:17. Espero que minha letra esteja certa, Jordânia. 1 Timóteo 1:17. Isso é muito bonito. Nós cantamos isso, né? Ao único que é digno de receber. Nós não cantamos isso? Olha ali, vamos ler? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o privilégio do crente. A Bíblia diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. E aqui 3 vezes pelo inimigo. Me obedeça. Eu te dou tudo. Faz o que eu mando. Me adore. Ainda cita a Escritura. Até que Jesus manda ele embora. Vai de Satanás. E nós lemos então a consequência. O Senhor Jesus então, no poder do Espírito, regressa para Galileia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores. E quando nós nos apegamos ao Senhor Jesus Cristo, assim como Ele, Jesus, como homem, foi usado, você será, para a glória dEle. O Senhor Jesus aqui esteve, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, foi tentado em nossas tentações, e tudo venceu. E às vezes o gabinete pastoral, ou você liga para o irmão e diz assim: eu estou com tantos problemas. Aí nós perguntamos: como você está de leitura de Bíblia? Mais ou menos. Como está a sua vida de oração? Tem uns 3 meses que eu não oro, pastor. E comunhão? Eu sou um crente home. Meus irmãos, vamos estar juntos. Vamos nos estimular uns aos outros nas boas obras. E eu queria encerrar com um texto bíblico. Eu queria que você lesse comigo, você não precisa de mim. É só você ler a palavra e Jesus vai falar com você. Hebreus 4. E a gente vai encerrar. Hebreus 4, 12 em diante, Jordânia. Olha aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Pastor, alma e espírito são a mesma coisa? Eu e Ion acho que não. Mas andam tão juntinhos, são tão inseparáveis que só a palavra de Deus para fazer isso. Juntas e medulas, e essa palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E aí eu queria que você lesse comigo a partir de agora, do 14 até o 16. Vamos ler? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão,
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eu queria terminar esse momento com uma palavra de encorajamento a Eide, ao Silvano, ao Antônio, a todos os irmãos aqui. Corra para Jesus, nunca corra de Jesus. Corra para Jesus, Ele sempre estará lá. Ele foi tentado em tudo sem pecar. Corra para Ele. Nós temos um Deus que nos conhece duas vezes. Primeiro como Deus. Lembra do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se me detenho nas asas da alvorada, lá estás também. E por aí vai o texto, aquele texto lindíssimo. Deus me conhece. Mas em João 2,25 diz assim, ninguém precisava ensinar para Jesus o que era o homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele te conhece e corra para ele. O meu Jesus venceu as tentações. O meu Jesus venceu a cruz. Por isso você pode dizer, assim como o apóstolo Paulo, se você souber, fala de cor comigo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.